Vamos abrir nossas Bíblias novamente para Romanos capítulo 10. Já foi lida versículos 1 a 6, aliás 1 a 5. Eu quero ler mais uma vez versículos 1 a 3. 1 a 3. Nós lemos: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Antes de continuar lendo, vamos lembrar quem está falando. Aliás, quem que escreveu? Está vindo do coração de quem? Do apóstolo Paulo. Hoje à noite, nós vamos ver o zelo de Deus. O zelo de Deus. Agora vamos ler esses 3 versículos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Vamos orar. Meu Pai, nos dirige hoje à noite para ver esses 2 zelos. Zelo de Deus com entendimento, mas hoje à noite o zelo de Deus não com entendimento. Pai, se tiver alguém aqui ou assistindo pela internet hoje à noite que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, que vai entender hoje e aceitar Cristo como seu único suficiente Salvador. Começar a vida com o zelo de Deus, que Deus aceita. Pedimos isso, Pai. Esteja com nossos irmãos que por qualquer razão não podiam vir hoje à noite. Obrigado, tem bastante gente aqui. Mas, Pai, tem algumas pessoas que não podiam vir. Abençoá-los. Se por acaso estão assistindo, te damos glória. No nome de Cristo te louvamos. Amém. Nestes 3 versículos, podemos perceber que há 2 tipos de zelo que um homem pode manifestar. Um zelo de Deus, mas não com entendimento. E um zelo de Deus com entendimento. Eu quero explicar a diferença entre as 2 manifestações de zelo de Deus. E vou usar o exemplo clássico para os 2 tipos. Saulo, que virou a ser o apóstolo Paulo. Como Saulo, o fariseu, ele tinha um zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha o versículo 2. Ele está falando aqui, escrevendo aqui, porque ele era assim. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Hoje à noite, então nós veremos Saulo. Realmente não veremos Saulo assim, mas os fariseus, porque Saulo era fariseu. E ele pensava como os outros fariseus. E quando nós encontramos fariseus na Bíblia, especialmente nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João,
encontramos esses fariseus, a maior parte, em oposição a Cristo. Por quê? Porque Paulo diz aqui, lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, veremos primeiro Saulo com esse zelo. Realmente, nas semanas passadas, temos visto esses versículos, mas eu acho que vão entender ainda mais hoje à noite, porque eu estou lendo e repetindo, né? Vamos para Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. No capítulo 7, encontramos o homem chamado Estevão, pregando, vamos dizer, ao ar livre. Realmente ele está perante o Sinédrio, sendo examinado. Ele dá sua defesa, e realmente essa defesa é um tipo de pregação. E chegando ao fim dessa pregação, dessa defesa, eu quero ler versículo 51 do capítulo 7. Eu disse capítulo 8, mas vamos voltar um pouco. Estevão, falando com 70 homens, a maioria, talvez pelo menos a metade, mais velho do que ele. Porque nós realmente não sabemos qual era a idade dele. Eu vejo ele como um jovem, homem, talvez 28, 30 anos. E o Sinédrio era composto mais por idosos, ou homens chegando a ser idosos, além de ter jovens também. Mas então ele olha para todos esses 70, em versículo 51, ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvindo, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Palavras fortes. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Esse é Filipe. Que eu quis ler. Eu estava lendo em capítulo 7, está certo? Capítulo 7. E virei 2 páginas. Versículo 54 diz: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas este, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz:
taparam os seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, e o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Lembra, as pedras estavam pegando ele durante todo esse tempo. E nós lemos versículo 1 do capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Lembra o que nós vimos semana passada? Houve uma sinagoga onde Estevão tinha várias vezes frequentada e disputava com os judeus lá. Lembra, essa sinagoga era sinagoga composta por pessoas de Cilícia. Essa era a região onde Saulo nasceu. Ele nasceu na cidade de Tarso, naquela região, o país. Com certeza ele frequentava aquela sinagoga. E lembra, disse que eles não podiam argumentar com Saulo, com Estevão. Com certeza Saulo estava lá. E com isso foi arrumado as coisas para levar Estevão perante o Sinédrio. Com certeza já estavam prontos, preparados, já planejado matá-lo, como eles fizeram. E com a morte de Estevão, Saulo agora toma a liderança da perseguição. Antes ele estava, vamos dizer, por trás, escondido, controlando as coisas, planejando as coisas, outras pessoas fazendo. Mas agora ele planeja. E Saulo consentiu na morte dele. E versículo 3: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Podemos ver aqui Saulo demonstrando aquele zelo do que ele refere em Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Saulo era um homem assim. Agora vamos lendo capítulo 9 de Atos, versículos 1 a 6. Vimos isso semana passada também. Versículo 1 diz: demonstrando novamente esse zelo, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigia-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, algo ocorreu.
Mas vamos pensar um pouco. Ele se tornou o líder da perseguição. E agora ele pode ir para o sumo sacerdote e pedir cartas com assinatura, autoridade. E ele diz para nós em outros lugares que ele fazia isso em muitas cidades estranhas, além de Judeia e Galileia. Quantas pessoas morreram? A Bíblia não conta. Quantas pessoas que foram perseguidas? A Bíblia não conta. Mas foram muitos. Tudo por causa desse zelo, mas não com entendimento. Então nós lemos versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Ele usa a palavra que reconhece que é Deus que está falando com ele. E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Vimos semana passada o que é aguilhão. Essa é uma ferramenta do carroceiro, aquele que dirige os bois, que estão puxando carretas de madeira. E de vez em quando tem um boi que não quer trabalhar, usa esta. Os bois já estão treinados, ouvindo só esse barulho. Oh, cuidado, vou trabalhar. Mas de vez em quando aparece um boi obstinado. E esse boi obstinado faz o que Jesus está dizendo aqui. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão sempre tem uma ponta. Esse tem pequena, mas está lá. É para ser usada aqui, na parte traseira do joelho do animal. Um lugar que Deus criou, que aceita pontos, picadas. Dói, mas a dor passa, mas dói assim, né? Está andando devagar, ele pega, levanta o pé e vai andando, puxando. Involuntariamente ele vai puxando. Opa, ele vai puxando. Mas de vez em quando tem o obstinado. Ele vai tentar fazer o quê? Recalcitrar, chutar para trás, porque o animal não chuta para frente, né? Como homem, com futebol, né? Ele chuta para trás, recalcitrar e recalcitrar contra esta. Será que Deus tem um pouco de humor? Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Chegou o fim de si. Acabou toda a obstinação. Agora eu vou puxar a carreta. Eu vou trabalhar. O que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E nós vimos semana passada. Se não estivesse aqui semana passada, pode ir no internet, a nosso
canal de YouTube e procurar. Né? Ou do nosso Facebook, Robert Jane Kilco, e vai para semana passada, domingo à noite passada, e pode assistir aquela mensagem. Saulo, respirando ameaças, agora se torna Saulo. Aceitou Cristo. E lendo Atos capítulo 9, podemos ver isso. E logo ele está na sinagoga, não lutando contra Deus, mas provando que Cristo, que Jesus é o Cristo, é o ungido para salvar, o próprio Redentor. Esse zelo que nós lemos aqui, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Esse zelo evidenciada por eficiência. Eficiência, essa é a minha palavra principal aqui. Pode anotar se está anotando, mas lembra, eficiência. Um homem competente. Não está dito para nós todo esse tempo em que Saulo está dirigindo a perseguição. Era eficiente. Muitas pessoas morreram. Por causa do zelo, mas não com entendimento. Ele tornou-se também muito notório. Também pode marcar isso. Muito notório. Muito notório. Ou então notável. Pelos líderes religiosos. Ele podia ir para o escritório do sumo sacerdote. Eu estou aqui, eu preciso falar com o sumo sacerdote. Não, espera a sua vez. Momento. E vai. Ele pode entrar agora. O que é? Eu quero mais cartas. Agora eu vou para Damasco. Pois não, eu já preparei as cartas aqui. Deixa eu marcar a cidade, a data, tudo, assinar aqui. Um homem eficiente. É respeitado. Eficiência muito notável, muito notório. Em Atos capítulo 26, versículo 5, nós lemos ele dando seu testemunho daquele tempo passado. Ele diz: sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Ele está dizendo aqui, eu tinha zelo, grande zelo, um zelo de Deus. Em versículos 9 a 12, Atos 26, pode abrir lá, Atos 26, versículos 9 a 12, ele continua, ele diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Saulo era homicídio. Enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre que, indo então a Damasco, com poder e autorização dos
principais sacerdotes. Saulo facilmente conseguiu obter autorização e poder dos líderes religiosos. Foi bem conhecido, bem admirado. Que bom se tivéssemos mais 10 homens como esse, e acabar todos desses do caminho. Referindo aos apóstolos e todos os crentes em Cristo Jesus. Agora, quais são os efeitos, quer dizer, os resultados deste zelo? Zelo de Deus, mas não com entendimento. Para ver isso, temos que ver algumas ocasiões em que Cristo enfrentou os fariseus. Então nós vamos, por exemplo, para Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Os efeitos. Primeiro, vexaminosamente questionavam e disputavam a autoridade de Cristo. Essa é outra palavra importante. Vexaminosamente questionavam e disputavam a autoridade de Cristo. Agora, isso quer dizer que eles estavam procurando maltratá-lo, persegui-lo, humilhá-lo, fazer maus tratos, causar tormento. Deixa. Nós lemos em Mateus capítulo 21, começando com o versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele um grande grupo de homens. Acercaram Jesus, quase empurrando as outras pessoas a afastar, para eles chegarem perto. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Opa, Jesus já estava lá ensinando. Eles vão interromper o ensino, a instrução. Estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E eles nem pediram licença. Com licença, podemos fazer uma pergunta? Não. Parou o tempo de instruir. Parou. Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Agora, essa é uma cultura judaica. Pode notar. O judeu muitas vezes responde pergunta com pergunta. Pode encontrar Jesus fazendo isso muitas vezes. Outras pessoas também. Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Lembra? Eles perguntaram, estão no ar livre, muita multidão está lá. Esses homens precisam responder. Precisam responder. Senão, isso aí. Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Agora vem na pergunta dele. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Só pode ter
uma de duas respostas. O batismo de João. João o Batista. Não está falando de João, o apóstolo João Batista. Ele era filho de sacerdote. Ele era profeta. E Jesus faz essa pergunta. O batismo de João, lembra, ele foi muitas vezes nos inícios dos evangelhos, ele está batizando e pregando a vinda do reino de Deus. E a pregação dele era para arrependimento. Arrepende-se do seu pecado. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Então eles têm que responder, ou do céu ou dos homens. Únicas duas respostas. E pensavam entre si. Viraram em um círculo, eu posso imaginar, para melhor cuidado. Algum velho, vamos responder do céu, que ele é um grande profeta. E alguns jovens, não podemos responder assim. Outro, dos homens, não pode responder assim. Por quê? Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes na pregação de João? E eles não creram, mas deveriam. Do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? E se dissermos dos homens, temos que admitir que tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. E se João é profeta de Deus, de novo, deveríamos ter crido. E respondendo a Jesus, disseram, mentira toda. Não sabemos. E ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. O ensino que ele fazia. Agora, esses fariseus eram conhecidos também por ter atentar a desencaminhar e corroer Cristo. Então, outra palavra-chave, atentavam. Vamos para Mateus 19. Mateus 19. Vamos ler, começando com versículo 3. No início diz que Jesus concluiu os seus discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se à Judeia, aos confins de Judeia, além do Jordão. Ele atravessou o rio Jordão, então estava no que hoje em dia é Jordânia, mas a terra prometida. Então chegaram a ele, quem? Os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que o fez no princípio macho e fêmea, os fez e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois em uma carne? Assim não sois mais dois, mas uma só carne.
Disseram-lhe eles. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Entende o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo que ele aceita divórcio. E assim eles podem condenar. Uma coisa que Moisés fez isso, então Jesus tem que concordar, não? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos seus ou vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete o quê? Adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Uou! Vamos para Mateus 15. Mateus capítulo 15. Vamos ler versículos 1 a 9. Porque vamos descobrir esses fariseus obliterando os mandamentos de Deus. Ou obliterava os mandamentos de Deus. Essa outra palavra é chave. Obliterava os mandamentos de Deus. Vamos ler. Capítulo 15, versículo 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Os judeus têm criado muitas leis e têm colocado em redor da lei de Deus, dizendo para proteger a lei. Só de comidas e costumes, eu tenho um livro dessa grossura, fonte pequena, fina, com todos esses. É um código para os judeus. É conhecido a lei oral. Agora tem que entender, a lei oral é levantada mais alta do que a lei escrita. Entenderam? É mais honrado, mais obedecido, mais importante do que a lei escrita. Então, eles chegaram perante Jesus e fez essa pergunta: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Não pode, pois não lavam as mãos quando comem pão. Alguma vez eles estavam andando no caminho e, como qualquer homem, né, tem grão, trigo e está pronto para cevar, e já tem comido os grãos de trigo. Não? Eu tenho. Cru. Faz assim, tirando toda aquela casca e deixa os grãos. Gostou? Os discípulos uma vez foram pegos e não fazer isso. Eu posso imaginar passando outro campo e tem uvas. As uvas são por cima da cerca do muro e
lavar as mãos. Mesmo, por acaso, tendo mãos limpas, tem que lavar as mãos antes de comer. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque as leis orais são as tradições dos homens. Aqui podemos encontrar muitas traduções boas, ritos, cerimônias, tudo bom. E nem todo que é criado por homem é mau. Mas quando é colocado em oposição à palavra de Deus, se torna outra coisa. Ele disse, porque os transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, é corba a palavra. É oferta ao Senhor, é corban ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esses não precisam honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim, invalidastes pela tradição o mandamento de Deus. Os pais têm dado tudo para os filhos, crescendo, ajudando no casamento, iniciando sua carreira e tudo. Agora eles estão idosas, encolhidas, pequenas, fracas. Filho, eu estou precisando. Não. Filho, filha, não. Eu não tenho para você. Eu não tenho para dar para você. Eu não posso. O pai sabe que tem nessa herança. O pai sabe que fez uma venda semana passada e tem muito dinheiro em casa. Pai, filho, eu já apresentei esse ao Senhor, é corban, é uma oferta. Eu não posso usar para nada, só ao Senhor. Ele vai usar levar para o Senhor. Mas, e assim? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Agora, quem que notou o meu esboço? Lembra as palavras? Eficiente. Pega a primeira letra. Muito notório. Pega a primeira letra. M. Você tem uma palavra? O que é? Em. Agora, qual era a primeira palavra da próxima? Vexaminosamente. Pega a letra V. Atentaram a desencaminhar e a corroer Cristo. Pega a letra A. E agora, obliteravam a palavra de Deus. Então nós temos outra palavra. Qual é?
Em vão. Em vão. Em vão? Em vão. Voltando para Romanos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunha de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, nota isso, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eles estavam agindo de maneira vã. Qual o resultado desse zelo de Deus, mas não com entendimento? Em vão. Em vão. Em vão. Não presta. Agora me diga uma coisa. Se alguém estiver aqui, você está tentando se justificar, querendo estabelecer sua própria justiça. Não, mas eu sou um bom homem, eu faço isso, eu fiz isso. No passado eu fiz tal. Eu sou muito bom. Você não entende. Tem o zelo de Deus, mas não com entendimento. Por quê? Porque está procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitando à própria justiça de Deus. E Jesus é a justiça de Deus. Deus vai me permitir entrar nos céus porque eu sou eu. A Bíblia diz que nós todos somos como o imundo. Todos nós. E nossas obras de justiça realmente são obras de injustiça. Isaías, vamos lá, rápido, e vamos terminar. Isaías 66. Ah, 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Para de tentar estabelecer sua própria justiça. Perante Deus, não adianta, porque você é injusto, e o injusto não pode se justificar perante Deus. Mas lhe dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Cristo veio dos céus. Deus mesmo se tornou um Deus. Se tornou um homem. Justamente para tomar nossa parte. Sendo da família, Ele podia morrer em nosso lugar. Pagar nossa pena, minha pena, sua pena. Ele morreu. Assim daí. Ele quer te salvar. Vamos curvar as cabeças, fechando os olhos. Todos orando, mesmo na internet. Talvez você está aqui, dependendo da sua própria justiça, mas você sabe que você não é justo.
já pecou muitas vezes, fazendo muitas obras de justiça, não vai fazer nada para cobrir aquelas injustas, porque suas próprias justiças são injustas, tentando se justificar perante Deus. Porque Cristo é o justo que justifica a muitos. Ele veio justamente para te salvar. Então, como que aceita Ele? Se tiver alguém aqui, você quer aceitar Cristo? Eu peço, todo mundo, cabeça fechada, baixada, olhos fechados. Então, levanta a sua mão, só a mão, não o braço, só a mão. Dizer, pastor, ore comigo. Lá na internet, eu não posso ver. Mas eu posso dizer isso no seu coração, admitindo que você precisa do justo para ter justificação. Diga para Deus no seu coração: eu creio que Cristo morreu por mim. Eu aceito Ele. Eu estou deixando a minha obstinação. Eu vou crer nele. Eu creio nele. Me salva. Sabe? Imediatamente você é salvo para a eternidade. Então dá graças a Deus. Obrigado pela salvação. Agora, daqui adiante, vive para Ele. Leia a palavra. Vive para Ele. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de abrir a tua palavra hoje à noite. Pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo pode tocar nos corações de cada pessoa. De cada pessoa que assiste essa mensagem. Para que alguém chegue a conhecer Cristo. Pedimos isso.